E aí, irmãos, uma mensagem do coração de Deus para a sua vida hoje, para você refletir. Um vídeo diferente do que o de costume. Apenas reflita o evangelho da liturgia diária. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração?" Só um momento. "Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como está o nosso coração para compreender essa passagem? Assim como esses discípulos, isso é que está como esses discípulos que chegaram a ver, mas na hora ficaram incrédulos, pensando que era um fantasma ou algum espírito, não sabiam ficaram com medo, né? Meio espantados. Só que Jesus foi abrindo os olhos deles, abrindo o olhar espiritual, a visão espiritual, e depois também dando o discernimento, a compreensão para que eles entendessem que realmente era Jesus ali. Ainda Jesus pede pão para comer, água para beber, para eles saberem que ele realmente ressuscitou. E isso é interessante para nós entender, que às vezes pode ter em nosso meio alguns que pensam que a ressurreição que Jesus nos prometeu e que ele vivenciou é daqueles que o seguem, seriam, talvez alguns podem pensar que seria como um espírito, né? Um espírito que não tem matéria física, mas ali ele provou que a ressurreição, ele ressurge o corpo, mas um corpo glorificado, mas que ainda podia comer e beber, ainda tinha essa capacidade, ou seja, nós ainda tinha o nosso sistema digestivo, mesmo na ressurreição. Mas é claro que quem ressuscita, como Jesus, que foi o único, é revestido por um corpo de glória, um corpo muito diferente do que a nossa substância que nós somos. Então, quem crê nisso, crê em Jesus, está recebendo a graça de um dia poder encontrarmos na graça todos com Jesus Cristo. Só acreditar, ouvir a palavra, ouvir o que foi anunciado e seguir o Mestre, obedecer os mandamentos, as leis de Deus. Se cair, levanta e não desista de lutar, não desista das coisas certas. Se tiver algum momento na vida com alguma dificuldade psicológica, de saúde ou qualquer outra, se cuide. Tenha momentos para essa questão de saúde psicológica ou outra questão de saúde. Tenha momentos para se cuidar e momentos para orar e não desistir dessa fé. E ali tem a explicação de Jesus, que conforme
foi anunciado há muito tempo antes. O Jesus deveria passar pelo sofrimento, morrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Você crê nisso? Estaremos juntos como irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. Comemoramos a ressurreição no último domingo de Páscoa. E é isso aí. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade, falando mais calmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. O vídeo foi diferenciado, iniciei com boné, terminei sem boné. Já falei isso no sinal da cruz, coloco o boné de novo e valeu!